E aí o médico falou, olha, ela vai ter que ser entubada e tal. E aí ele contando tudo isso, todas as cenas de pessoas Já foi se morrendo passando na de sua cabeça. Passou tudo tanto que eu não falei nada. O médico falando, eu assim, olhando pra ele. Não conseguia reagir. E aí ele falou assim, eu sei que não é fácil, é muito difícil passar por isso e tal. E aí o médico até foi muito legal comigo, ele conversou, até me deu um abraço, falou, muitas mães passam por isso, muitas crianças e estão bem, não sei o que. Ele começou a me falar estatísticas boas. Legal. E aí ele falou assim, só que eu não conseguia reagir ainda, eu ficava assim, né, paralisada. Ele falou assim... E sozinha, né? Entre aspas, sozinha, assim. porque o Gabriel não podia entrar, só podia ficar um acompanhante. Óbvio que Deus estava com você, mas nessa Claro. hora acontece Sem dúvida. Pra onde eu vou correr? Pra onde... E aí o que restava era oração. E aí eu lembro Essa que hora eu a gente sentei... lembra quando Deus vira o rosto pra não ver Jesus Não morrer. é? Você se sente abandonado, às vezes sozinho, pode crer. E na hora eu só sentei assim, porque sabe, eu senti minhas pernas assim, como se não fosse me aguentar mais. Eu só sentei na poltrona, aí ele falou assim, mãe, se ela não for entubada, isso foi de manhã, se ela não for entubada agora de manhã, ela não vai resistir até a tarde. Ela não resiste porque ela tá forçando demais. E aí eu comecei a chorar quando ele falou isso. E ele falou assim, tudo bem, você autoriza, porque precisa da autorização, né, dos pais para entubar. Aí eu falei, não, tudo bem, se for para melhorar, a gente aceita, né, tem que fazer. Aí ele, fica tranquila, vai dar tudo certo. E aí foi quando entubou, foi horrível, assim, eu não vi o procedimento, mas do voltar a ver ela toda sedada, porque não pode acordar, não pode falar nada. Então ela ficou totalmente sedada. E aí eu só vi os olhinhos dela, assim, sabe? Meio que tentando abrir, mas ela tava sedadinha, assim. E ela parou de mamar, né, no peito, porque não tinha condições de mamar. Eu tive que ficar tentando tirar o leite, que eu não queria que meu leite secasse, porque ela só tinha 2 meses, eu queria amamentar por mais tempo. E as enfermeiras também foram, assim, super gentis, me ajudavam, me incentivavam a comer, porque eu também não queria comer, preocupada. E elas falavam, não, você precisa comer para o seu leite continuar produzindo e tal. E aí foi essa parte que é a entra do Gabriel, depois que ela foi entubada. Que aí foi quando a gente começou a trocar, porque eu já tava lá há alguns dias, Mesmo. direto. Trocar, não. Eu não queria vir pra casa, porque eu queria ficar lá. E eu sou muito preocupada, eu até comentei hoje com uma amiga no trabalho, com coisas de médico. Quando tem erro médico, de colocar remédio errado. E eu ficava assim no pé das enfermeiras. Né? Perguntando. Eu perguntava, que remédio é esse? Ele é pra quê? Tô falando, quando um dia eu vou me formar em medicina. Isso depois da psicologia, hein? Depois da psicologia. E eu fico muito assim, preocupada. E o Gabriel, ele confia demais nos enfermeiros. Eu confio que eles têm o trabalho deles. Sim. Mas são tantos erros médicos que a gente fica preocupado. Eu não queria que nada acontecesse com ela por um erro médico. Sim. Então eu queria ficar lá, principalmente nesses primeiros momentos que foram os cruciais, né? Só que aí a Gabi começou a sentir saudade. Oh, meu Deus. Foi a mamãe. Eu tenho saudade da minha mãe. Ela ligava, porque teve um dia que ela ficou com a minha mãe, ela pegava o celular da minha mãe, me ligava por vídeo. Você lembra, Gabi? Lembra? Ela me ligava, mãe, tô com saudade, vem pra casa, você é Heloísa. Aí eu falava, não, a Elo tá dodói, minha mãe tem que ficar aqui. Ela, então deixa eu dormir aí. Ela pedia pra ir dormir lá, pra dormir com a gente. Ele devia cortar o coração, né? Nossa, você lá. aí eu não conseguia mais falar, aí eu desligava, falava, mãe, não... Aí eu desligava, porque faltava a voz, aí eu começava a chorar lá também. E ela chorava lá em casa, aí foi quando eu comecei a trocar no plantão com o Gabriel. E aí ele começou a ir durante a noite, né? Porque eu ia pra casa dormir com ela, ela queria dormir comigo. Aí eu ia pra casa dormir com ela. Eu dormia, né? E eu ficava durante o dia no hospital, enquanto ela tava na escola. Pra ela sentir que eu estava lá com ela. Sim. No fim das contas, ela tava mais dodói, mas ainda assim também precisava de um... A dificuldade de equilibrar todas as coisas. É. Imagina, mano. Administrar Eu vou estudar no COC. Olha que isso! Ela vai participar logo do podcast também, não vai? E aí, pelos dias que a gente ficou lá, acaba pegando amizade com os enfermeiros, com né? Com as certeza. enfermeiras e tal. Vão conhecendo nossa história. E aí ela perguntou pra mim se eu e o Gabriel éramos pastores. Eu já tô começando a me arrepiar. Profético. Eu não sei se é o ar-condicionado, mas... Ela perguntou assim, primeiro pra mim de manhã.
vocês são pastores de alguma igreja? Aí eu falei, não, a gente só congrega, participa lá da igreja tal. Por que a pergunta? Porque... Você tá falando da menina? É. Dá uma segurada, irmão. Deixa eu chegar lá. Não, aí eu vou te dar o gancho pra você falar. Ela levanta a bola e você corta. E ela só perguntou isso pra mim. Eu falei, não, a gente só congrega tal. Aí eu falei da igreja, qual que era que a gente frequentava. Aí ela falou que já era de uma outra Nosso igreja. endereço, Rua Vitor Peixeré, 2009. Aquela Cultos evangelizada. às quartas-feiras, sextas-feiras. Ela era do Belém, de um setor, Ela acho que era 72. antes do Belém. Aí ela, não, é que eu percebi, assim, que vocês são diferentes e tal. E aí, só falou isso. Aí pronto, mudamos de assunto, falamos sobre, porque eu só queria falar sobre Heloísa. Imagina. Queria saber como que tava, se tinha resultado do exame que ela tava fazendo e tal. E aí depois, quando a gente trocou, que o Gabriel foi à tarde, aí ela falou com o Gabriel. Aí o Gabriel tem os detalhes com ela. Bom, voltando... Daqui tipo que filme? Um ano antes. Umas semanas antes, no culto de jovens do mês anterior, lá no 1º de maio. Foi o 1º de maio que eu fui pregar? Foi. Eu preguei sobre Salmo 91. Salmo 91. Preguei sobre 2 versículos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só isso. Essa foi a pregação. E o resumo da pregação, que eu lembro até hoje, que eu falei: Deus não vai te tirar do deserto. Ele vai dar a nuvem para acalmar o calor e vai dar a coluna pra aquecer o frio. Ai, comecei. Pregando pra você mesmo, né? Beleza. Preguei. Deus ia fazer ele viver. Aí foi. Normalmente o processo é o oposto, né? Você vive pra pregar. Pode Você crer. pregou. Não fazia nem ideia, cara. Não fazia nem ideia. Aí chegou dia 11. Dia 11? Foi dia 11. 11. Eu fui pra Capão Bonito. Na volta de Capão Bonito, aí começou, né? A Heloísa tá mal, Aí eu falei: Jorge. E pra que eu falei aquilo? Jorge, acelera esse carro. Nós estávamos com o rombo da Fit. O Jorge corre. Normal. No normal. Fitzinho. Mano. 200. O Fit passava por umas lombadas, eu só via assim. Plá! Batia, mas batia. E o Jorge sentando no pau. Cheguei aqui, era. Previsão 10 e pouco. Cheguei aqui, era 9 e pouco. Tirou a diferença no pé. É, irmão. Aí beleza, peguei meu carro, fiz 15 minutos daqui em Morumbi. Do hospital. Também fui como? Voando. Esquece radar, meu irmão. Esquece, meti o pé. Nessa hora também, pouco Meti importa. o pé. Muita velocidade. Nossa, a sorte que a entrada que você sai da Marginal é pertinho. Você pega ali, passou a USP, já é logo depois a entrada e já mete o pé. Fantástico. E beleza. Cheguei lá, eu tinha acabado de entrar, tal, entramos, tal. Foi desenrolar, voltei pra casa. E aí começamos a trocar. Quando começamos a trocar, eu sempre conversava com as enfermeiras. Que eu levava a minha... cancelou a minha pregação na sexta S, no dia 11, beleza. Eu levava a minha Bíblia e ficava lá. Aí eu falei pra primeira enfermeira: ó, não se preocupa, provavelmente eu vou estar orando ou dormindo de joelho. Que era natural também, né? Quem nunca, né? Quem não nunca? É? Pois é. Mas pode me chamar que eu preciso saber das informações da Elô. Então, hora eu tava orando, hora eu tava lendo Bíblia, hora eu tava assistindo filme. Tava bem. Mas a maioria das vezes que ela entrava, eu tava de joelhos ou lendo Bíblia. Aí a primeira enfermeira, católica, começamos a conversar. Naquela semana, pra pregar na sexta extra, eu tinha assistido um pedaço de uma pregação de um padre. Muito top também. E aí comecei a conversar sobre isso com ela, da pregação do padre. E já foram 40 minutos de papo. Eita lasqueira. Aí no outro dia eu troquei de novo, mais meia hora, 40 minutos de conversa com enfermeira sobre Jesus. Aí eu comecei a entender. Eita. Falei: epa, tem coisa aí. Trazer essa enfermeira no Fala Aí Crente. Pior que eu tentei manter contato, mas depois eu tenho não. o número Você dela tem? salvo ainda. Olha Não, mas você tem da crente, né? É da Haline, alguma coisa A Haline, conversamos com ela. Aí no terceiro dia eu conversei com ela. Que ela era da igreja e tudo. Aí eu conversei mais, sei lá, meia hora, 40 minutos. Jesus. Aí beleza. E Heloísa, melhora daqui, melhora dali e tal. Já tava estável. Aí, nesse momento ela já tava... porque ela tava entubada. Tava. Então não tinha Tava no que tinha o que que tá. fazer.
Ela só ficava lá, sedada, e esperar o pulmão reabrir. Dormindo. É sedadíssima. Sedado, irmão. Sedado não tem dormir. É dormir. É constante assim? O tempo todo. Como se ela estivesse dormindo o tempo todo, por 7 dias. Caraca! Tenso, Como cara. induzido, né? Tenso. Mas A isso. cada vez que apitava o negocinho de subida e descida de saturação, a gente já desesperava e chamava a enfermeira. As O enfermeiras... barulho deve ter ficado na mente, né? Não, pai, é normal, não sei o que, não sei o que. Falei, moça, pra mim não é normal. Eu tô aqui doido. Aí, beleza. Agora eu não sei se a sequência é a certa que eu vou falar. Mas, nossa, o tempo já se foi. Mas num dos dias, né? Se eu não me engano, foi bem na sexta. Na sexta. Tira a boca daí, menina, tá doido? Na sexta extra seguinte. Certo. Aí eu combinei com o Juliano, né? Você vai pregar? Vou. Falou, ó, se sua filha estiver mal, pode trocar, não tem problema. Eu falei, não, eu vou. Beleza. De madrugada eu recebo uma mensagem assim. De madrugada ou foi de manhã? Sumiram todos os acessos da Heloísa. Acesso é veia, tá? Ela tá tomando medicação na veia. Sumiram todos. Aí, meu Deus, e agora? Gente do céu. Ela precisava tomar Você medicação. no hospital? Ela no hospital e eu aqui. Sumiram todos os acessos. E vocês se comunicando o tempo todo, se Tempo falando. No WhatsApp, Aí eu, beleza. Aí vai fazer a avaliação, tentaram pegar no pé, tentaram pegar não sei na onde, tentaram Furaram pegar... ela todinha. E Sério? nada. E não Muito pegava. novinha, né? Pra achar as veias ali e tal. Vamos fazer um cateterismo pra ver se dá pra pegar. Nessa hora eu falei, tá bom, eu aceito. Nessa hora foi tenso. Falei, tá bom, eu aceito. Eu não falei pra Jeff, falei pra Deus, né? Se for pra ela ir, eu aceito. Eita. Tenso. Aí, beleza. Orei pra caramba e tal. Aí passou 1 hora de catéter. Aí fez. Ó, tá tudo bem e tal, beleza. Aí eu acho que foi acho que um dia antes da pregação. Na madrugada que nós trocamos. Não sei a ordem se é essa, né? Mas na madrugada que nós trocamos. Aí uma menina enfermeira conversou comigo. Bastante. Ah, eu sou do setor tal, não sei o que, também sou do Belém e tal, legal. Deus abençoe e tal. Tô aqui mal preocupado. Gente boa pra caramba. Esposa de, não sei se era líder ou era pastor, alguma coisa assim, mas bem nova. Beleza. Fui embora pra casa. Cheguei aqui, vim pro escritório, né? Aí, cadê a chave de casa? Eu com meus problemas de chave, né, irmão? Sempre. Eu e as chaves. Tenho Parece sério alguém problema. que eu conheço também. Tenho sério problema com chave. Esqueci a chave de casa. Tá com você. Aí bora, voltei pra buscar. Aí quando eu chego lá, ela falou, ó, só que não pode entrar, tal. Eu falei, beleza, não pode entrar, você me dá na porta. Aí cheguei lá, a enfermeira falou, espera. Tá bom, normal, espera. Aí ela falou, entra aqui. Aí entrei no sistema, fui lá. Quando eu entrei, ela fechou a porta. Eu preciso falar com vocês. Eu falei, hã? Preciso falar com vocês. Fechou a porta, falou, você esqueceu a chave, não foi à toa. Desde a madrugada, Deus tá me incomodando pra falar com você. E aí veio. Que vocês têm lá uma grande obra, Deus tem uma grande obra na vida de vocês. Aí já tal. desmancha já, Não. né? Já essa hora já tá Irmão, babando. Já desarma centeiro. beleza. Falou. Aí eu vim embora. Aí sexta extra. Na verdade, sexta extra. Isso foi no sábado. Uhum. A que a menina falou e a sexta extra foi na sexta. Né? Normalmente. Sexta extra. Sexta extra aí pra quem tá assistindo. Normalmente acontece é na às sextas-feiras sexta. precedem a Que foi, Caso não tenha ficado ceia. que foi logo depois do episódio do catéter. Aí preguei na sexta extra. Que jeito? Não lembro de verdade o que eu preguei. Cara, eu tô tentando lembrar. Eu lembro que eu tava lá, eu lembro de você emocionado, mas eu não consigo lembrar a mensagem. Eu lembro de você fazer menção a Heloísa, eu lembro da gente orar. Não sei se eu Heloísa. acabei repetindo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não lembro exatamente. Eu também não, mas eu lembro. Mas enfim, eu preguei todo destruído, né? Mas preguei. Aí preguei, depois fui, troquei com a Gé e aí aconteceu isso. É isso mesmo. Aí beleza, depois que ela falou, aí a Heloísa... Gabriel, eu tenho a impressão que nesse dia, eu não sei se foi nesse dia, mas eu lembro que depois de um tempo eu ouvi de você falando que
a gente sofre pela obra, mas a obra não sofre pela gente, né? E eu não lembro se foi nesse dia que você fez menção, alguma coisa assim. Mas eu tenho uma vaga lembrança. Pode assim, ser isso que eu falei, então. Pode ser isso. Tipo, eu tô aqui mesmo desse jeito e Deus tá... E eu fiz questão de ir porque eu sabia que eu tinha que ir. Uhum. Porque de vez... O primeiro eu cancelei, porque eu sabia, era todo rolo e tal. O segundo eu falei, não, eu sei que eu tenho que ir. Por conta do que tinha acontecido de manhã. Porque de manhã eu fui pela primeira vez. De verdade, eu entreguei a filha e falei, não, tá bom, pode levar. E eu sei que você vai chegar lá, mas eu lembro também que uma rede de oração se levantou, né, mano? Porque era a nossa igreja mesmo na Sexta Extra. Padroeira. Foi bastante gente orou. Sua mãe, Pra você ter ideia, eu recebi mensagem de oração do Rogério Lins. Olha, eu acredito. Rogério Lins, do Ribamar, que pela vivência política que eu tive contato, só que todos ficaram sabendo. Pastor Joel, todo mundo. Sim. Pastor Nivaldo, aí foi avisado na sede, foi avisado na Padroeira 2. Cuidado de Deus impressionante. Foi avisado né, no Viliara, foi avisado na igreja do Pastor Nivaldo, foi assim, começou a vir uma rede. Multidão vai trazendo força pra vocês, né, também. Sem dúvida. Com detalhe que a gente não postou nada na internet. Olha, é verdade, porque eu não quis, né, alarmar isso no Instagram. Foi só espalhando. E às vezes fica tanta gente perguntando também se você posta, né? O tempo todo, então... E, cara, você tá destruído. Você não quer comentar, não quer... Você tá arregaçado. Você vinha pra cá trabalhar? Ixi. Cara de bunda, né? Mas tinha que trabalhar. Até porque tinha que viver, né? Sim. Aí beleza. E quando ela... Aí depois desse dia, depois dessa mensagem, ela começou a melhorar e começou a fase final da coisa, né? Aí ela foi estubada, parecia um patinho rouco, né? Falando, né? Porque fica nas cordas Deve vocais. machucar, né? Então ela chorava, sabe? Dá muita dó. Beleza. Aí passou, veio pra casa, ficou bem. Só que aí eu tinha falado... Bendita a hora que eu disse essa frase. Eu falei assim, tudo bem, eu aceito. Se for pra ela ir, amém. Mas, se o senhor der a minha filha de volta, porque de verdade eu achei que eu tinha perdido nesse dia da falta de acesso. Pra quem ouviu primeiro, trucou de novo, né? Trucou com Deus. Só que aí sobrou pra mim, né, irmão? O nível vai subindo. O que? Então, irmão. Eu não vou rejeitar. Não vou rejeitar nada do que o senhor pedir pra mim. Porque se o senhor der ela de volta pra mim, o senhor deu o que eu mais queria. E eu não vou rejeitar absolutamente nada que o senhor pedir. Troquei comigo, né? Porque com Deus. Beleza. Nesse dia ela começou a melhorar. E olha que muito louco, Gabriel. Você já tava na igreja, você já era terceiro líder, você já tinha um tempo de ministério, e ainda assim a impressão que dá é que Deus quer mais. Tem mais, tem reserva, tem coisa, né, cara? Tem mais entrega, tem... Foi o que eu falei na última aula de escola dominical. Deus sabe o nosso limite. É bem assim. E ele levou até o meu limite. Porque, mano, tenso. E eu, de fato, eu achei que naquele dia eu ia perder minha filha. Aí falei isso. Ele começou a melhorar. Eu falei, eita Deus. E aí eu prometi. Ops. Aí eu prometi outra coisa. Eu falei, e eu vou fazer um culto de ação de graças que vai envolver todo mundo que tiver nessa corrente de oração. Eu vou convidar, tal. Beleza. Foi. Isso orei lá no hospital, essa oração. Beleza, começou a melhorar, melhorou, terminou, passou todo o BO, passou toda a fase. Aí a gente precisa fazer um culto de ação de graças. Tá bom, eu falei, faz a lista. Aí a gente esperou um tempo, né? Deixou pra agosto, né? Foi, porque ela não podia sair ainda, tava fragilizada o pulmão. Não podia ter contato com nenhum vírus. Pois é. Pra não piorar, porque tava... Tava muito frágil ainda, então eu fiquei com ela trancada 3 meses em casa. 3 meses é mesmo? Como foi esse processo? Muito difícil. Porque eu e Gabriel, a gente é de não parar em casa. A gente é da rua, irmão. A gente não me diga. Nunca reparei. Não me Nunca diga. reparou? Não. A gente gosta demais de sair, de ir no shopping, de ir em festa, de passear. Vê se quase Eu falava assim, veio a Gabi, agora vai tranquilizar. Não. E a gente sempre foi assim, desde o namoro, a gente sempre gostou de sair. Imagina agora. Fim, né? Aí foi muito difícil ficar em casa. Clausurada. Fora que teve a pandemia, né? Sim, 2 anos antes teve a pandemia.
Então, É verdade, né? já teve a Imagina. pandemia, já tava Os gatilhos, né? Vou ficar em casa de novo, vou ficar aqui. horrível, gente. Aí horrível. depois de uns 2 meses, né, mais ou menos, Foi a gente... no home office, né? Você ficou no home Eu office? tava Tava de licença ainda, né? Alguma coisa aconteceu aí. Aí a gente ia pra parque, porque era lugar aberto, não tinha aquele aglomerado de contato. gente, não teria risco. Aí o que a gente começou a fazer com 2 meses foi isso, de ir pra parque. E pra vocês, a saúde dela já tava consolidada? Já era uma coisa assim, tá tudo bem, não tem risco, Não. Deus atendeu? Ou cara. era aquela coisa do... A gente tinha medo, né? A gente não fazia ideia. E ela teve que fazer fisioterapia respiratória ainda. Então ia uma fisioterapeuta em casa, 2 vezes por semana, né? 2 vezes por semana pra ficar fazendo as massagens no pulmão dela e ficar tirando secreção, porque ainda ela continuava produzindo. E se deixasse acumular, ia fechar de novo, porque ia entrar nos brônquios e aí então tinha que manter a fisioterapia. Já que eu já estava mais tranquilo. Mas aí já tava... Imagina, a essa altura, né? não, a essa Sair de altura uma já tava... intubação pra estar em casa fazendo fisioterapia, Suave. né? Exatamente. Foram, se eu não me engano, 25 dias. Sendo 8 de intubação. Aí, entre o começo... É 8 muito tempo, 8 dias de intubação, gente. É. Meu Aí, Deus beleza. do céu. Pois é. Parecia interminável. Falei, vamos fazer um culto de ação de graça. Sim. Faça a lista. Aí fez a lista, deu 100 pessoas. Aí eu, vamos fazer o... Estávamos lá, né? Vamos fazer o culto de ação de graça Eu sim. tive que trabalhar à noite nesse dia, Nossa, mano. mas eu lembro do Gabriel. Aí, até- qual o cardápio? Eu falei, Jeffany, churrasco. Eita glória, eu lembro. Boa. Não vai ficar muito caro, não sei o que. Pessoal, eu falei, Jé, churrasco. Qual o preço do que a gente recebeu? Lembra que você falou essa Exatamente frase isso. pra mim? Falei, quanto custou a vida dele? Cara, eu fui, fiz o evento. Foi um churrasco que deu mais pra 100 pessoas. Sobrou carne. Eu gastei, se eu não me engano, 3 mil reais. Meu Deus do céu. Negócio assim que eu não acreditava. Eu achei que Tá ia comendo gastar, carne até hoje, né? eu achei que ia gastar muito mais. Você não lembra do churrasco que teve recentemente? Pode Esses dias crer. foi com a É, carne da... É só a Sim. sal- Top demais. Um negócio assim, fantástico. A igreja cheia. Foi Cara, lindo, cara. Foi maravilhoso. eu me assustei, né? Com a igreja cheia, Uhum. né? Veio gente de todas as partes. Gente, Do veio a mundo. galera do padroeiro, nossa, veio um monte de gente Que benção. entupido. E muita gente que não conseguiu ir mandou mensagem pra mim depois, pedindo Olha. desculpa, porque não deu. Porque foi na quinta-feira que a gente fez. Foi Cara. uma mobilização. Foi numa quinta. Dia de semana, quinta-feira. Testemunho edificou a fé de vocês e de muita gente, né? Aí, Minhas tias vieram lá de Guarulhos pra cá, numa Nossa. quinta-noite, depois do trabalho. Gente, é mesmo, Olha foi o- dia de semana. O propósito que Deus tinha em É. cima de tudo isso, né? irmão. A gente não tem noção de quando tá passando Nem pelo- imagina. Da pelo que tá passando, dimensão. o impacto que isso tem na vida de... E ainda tem, né? Ainda Ela tem. estar aqui nesse momento, isso... Com Até certeza. o fato dela puxar a roupa, levantar a barriga pra ficar andando no meio da igreja. Papai fica pé da vida com ela. A Heloísa no vídeo era uma celebridade na hora Mas, dos cultos cara, lá. Mas, cara, não tem jeito. Você olha, você fala, foi Deus. Aí depois fizemos o culto de ação de graça. E o mais louco é que a minha vinda pro Viliara, em tese, que eu achava que era um ano sabático. Olha lá. Foi lá. Achando que vai... Inocente, né, mano? Não sei. O cara foi lá tirar Tá folga. suave. Com um mês eu comecei a tocar bateria. Suave, tranquilo. Caião lá, parceiro. Tomou o lugar do meu irmão, pessoal. Com 6 meses, eu assumi, como diz o povo, Coco-líder. Foi o primeiro, inclusive, Coco-líder, né? Porque Isso, o resto era mano. tudo Co-líder. Aí ele veio Isso. como terceira, era o Só pra vocês Coco-líder. Na verdade, entenderem a piada, eram 3 líderes. Você era o Aí quarto. abaixo dos 3 tinham mais 3. Que era o Roma, Pai, responsável Filho e pelos Espírito Santo. meninos. A Rai, responsável pelas meninas. E eu ali fazendo não sei o que. Perdido. Mas eu comecei a ajudar. Aham. Porque lá atrás o Leandro já tinha me trazido pra perto Sim, e tal. tal. Comecei, como quem não quer nada, ajudar. Foram 6 meses de gente jogar no Filiara e assumir esse papel. 6 meses depois, Heloísa. Uhum. Foi o B.O. de Heloísa. E deixa eu fazer um paralelo aqui. Eu lembro de um momento muito específico. Eu lembro quando você foi no acampamento, 2021. 21, Você final já foi? de 21. Você já foi no acampamento, você chegou e isso já foi no mesmo. acampamento. A gente trocando ideia no campo ali e tal. E você falou, não, tava lá no padroeiro, agora eu tô aqui, tranquilo e tal. A gente no campo trocando ideia. Eu lembro que nesse acampamento você foi batizado com o Espírito Santo. Foi confirmado, né? Porque eu tinha
Tinha acabado de sair do padroeira. Quando eu voltei lá no congresso de jovens, eu fui batizado, mas fiquei na dúvida se tinha sido ou não. E aí Deus selou ali no acampamento. Na campa foi pesado. E eu lembro que o Lucas falou uma coisa que foi... Normalmente, quando Deus batiza alguém, quando ele faz esse tipo de coisa, é um prenúncio pra preparar essa pessoa por provas que ela vai passar. Então, eu lembro de você... Você lembra disso? Lembro, cara. Você falar assim, dificilmente eu vejo Deus batizar uma pessoa e ela não precisar do batismo. Ela não... É como se ela vá... Deus sabe que você vai precisar de mais intimidade. Deus sabe que você vai precisar estar mais profundo. Deus sabe que você vai precisar de mais raízes. E aí, quando eu vi o batismo, eu guardei o que o Lucas falou, né? Falei, tá, deixa eu ver se faz sentido. Ele vai sofrer. Vamos esperar. Mas é bem nessa linha. Vamos ver se Aí não é eu fiquei falso acompanhando e hoje faz muito sentido. Pode crer, hoje né? faz muito Verdade, sentido. Iago. Eu não lembrava disso, agora você me recordou. Aí a história dos 6 meses, né, do Vilhara, né? Pra mim, eu tenho um prazo de 6 meses, não sei porquê. Tem 2 meses de liderança aí? Depois, né, então, depois... Você sabe que daqui 6 meses é pastorado, né? Tem 4, é 2. Pode... não, Eu sou de humanas. agora eu acho que eu Todo mundo aqui. Né? Agora não. Aparentemente eu não. Agora eu acho que tá suave. Depois de 6 meses que a Heloísa passou por todo o perrengue, eu virei vice-líder. Junto com o Mochon e com... Não era mais Cocô, agora era Cole. Cole, o Mochon e o Johnny. E depois de 6 meses, veio a bomba aqui pra ser líder. Foi coisa assim de pá. Parece que é aquela história lá de Deus tem pressa em pegar e fazer o negócio. Verdade. Tipo, acabou o comodismo do padroeira, que tava tranquilo no padroeira. Tava com uma vice-liderança consolidada. Muitos anos já. Muitos anos, tava de boa. O pai ali de suporte. Aí Deus tira você da zona de conforto pra te levar pra zona de confronto. Boa, que isso. E aí foi. E pá. Aí hoje, líder. Aí você olha tudo que você passou. Você fala, meu irmão. Preparo, né? Baita de uma escola. Armadura, bagagem. Pode crer. Uma bagagem sensacional. Sem dúvida. E hoje, converso com vocês de absolutamente tudo, desde namoro até sofrimento na vida. E aí eu voltei esse ano, porque eu voltei lá no 1º de maio. Foi. Esse ano eu voltei no 1º de maio. Se eu não me engano, em maio. Um ano depois. Comecei a pregação. Agora de fato eu não lembro do que eu preguei, mas tem gravado. Mas no começo da pregação eu fui lá embaixo, fiz questão de pegar a Heloísa no corredor da igreja, é óbvio, andando, é claro. Ela tava andando, eu falei, gente, antes de começar a pregar eu vou fazer um negócio. Fui, peguei a Heloísa, levei pro púlpito e contei tanto a minha pregação anterior, falei, há um ano atrás eu vim aqui e preguei sobre isso. Mano. E comecei a viver o que eu preguei. E aí mostrei a Heloísa e contei o testemunho um pouquinho e depois comecei a pregação. Então, cara, assim, foi o fechamento com chave de ouro. Glória a Deus. E na verdade o fechamento com chave de ouro é hoje, porque na sexta-feira, um ano e pouquinho depois, eu voltei pra Capão Bonito e lembrei e contei a história pro Paulo e falei, não, preciso contar essa história no podcast. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é isso. Isso que você tá contando, só uma desculpa de interromper, mas eu me lembrava de quando Deus falava pra uma das igrejas da Ásia, Deus falava assim, lembra-te onde caíste, né? E nesse caso, evidentemente, a gente se refere a um momento assim de dificuldade, de dor, né? Que eles enfrentaram, mas Deus às vezes faz questão da gente olhar pra trás ou nos colocar no mesmo lugar onde a gente sofreu e nos honrar naquele mesmo lugar. E nos dar vitória naquele mesmo lugar, né? Então, incrivelmente, olha como Deus é lindo, fazendo vocês recordarem, sentirem que onde de repente foi um ambiente ali de transtorno, agora é um ambiente de alegria, né? De vitória. São altares, né? O Verdade. povo vencia as batalhas, levantavam altares. Capão Bonito, um altar. Verdade. Sério, 6 meses, um altar. E aí... Pode crer, cara. É muito doido, cara. E eu sou fã de Resgate Oficina G3, né? Acho que quase ninguém sabe. Não. Mas a banda... Ele nunca fala Nunca disso. falou. A banda Resgate tem uma música que o cerne dela é que ela fala que a dor é um professor. Eita, E é real. Frase já. A dor nos ensina tudo que a gente precisa. Bom, gente, chega. É difícil ter emocional pra tudo isso. Vivendo, né? E a menina tá aí, dormindo. Dormindo. Gente, aplicaram a Rapaz. adrenalina dela no hospital. Mano, essa menina é muito... Acho que a adrenalina tá até hoje, não tá? Tá. Fazendo Tá, efeito. fazendo não, efeito até hoje, gente, porque- ela é terrível, terrível. Mas é da hora demais. Glória a Deus por ela ser Não tão é? terrível.
E essa aqui Amém. também. Essa aqui tá dormindo, mas também quando junta, Ixi, aí. meu amigo, vai que vai. Dupla dinâmica. E essa aqui é mega inteligente. É mesmo? Nossa. Que top. De vez em quando ela demais. solta umas palavras. Uhum. Subindo uma calçada lá. Ah, pai, aqui tem muitas pedras nessa calçada. Não é satisfatório andar por aqui. Satisfatório. Primeira vez que eu tive interação com a Gabi, ela tava brincando e ela tava em cima da escada, assim, com a Helena, se não me engano. E elas brincando, tá? Eu falei, o que vocês estão fazendo? Aí a Gabi, eu estou imaginando. Eu estou imaginando que tem coisas aqui. E era como se fosse lava. Minha brincadeira criativa, eu estou imaginando. Eu, o quê? Aí, imaginando, não tá brincando, Ó, a gente não na tá... idade dela comendo terra, mano. Até hoje. Vai pra acampamento, come terra, eu e você. Até hoje. E Não, quando ela omite chega essa da aula parte de aí. inglês? Ela, mãe, porque ela aprende as palavras e ela quer ver se eu sei. Ela fica me desafiando. Como que é tal coisa? Como que é tal Sabatinando. coisa? A gente não sei. Diz Aí você. eu não lembro o que ela tinha pedido pra eu falar e eu falei errado. Eu falei horse, né? Que é cavalo. Aí alguma coisa que ela pediu pra eu falar dela e eu falei isso. Só que eu queria falar outra coisa que eu não lembro agora. Ela, o quê, mãe? Você tá me chamando de cavalo? Nossa. Vai. Aí hoje, pai, eu estou com fome, eu gostaria de comer meu bread. Que Lançou, isso? você teve que pensar um pouquinho, né? É, eu já Eu também. também. Aí eu, eu- hã? É. Eu falei, E aí, tá, agora- né? Mas é É. isso, gente. Essa é uma parte da Que nossa bênção. história. Que Glória a bem. Deus. Amém. Tá aí bastante tempo aí de podcast. Não, a gente tá indo pra 2 horas, tá tranquilo. Por aí. E é isso. E agora estamos na liderança. Glória a Deus, exatamente. E isso vai exigir um podcast exclusivo. Esse é sem o dúvida assunto alguma. da liderança. Exclusividade. Mas, gente, graças a Deus por isso. Nós temos aqui um testemunho de vitória. O propósito é bonito, o processo nem tanto. Não É, irmão. Mas com pequenos milagres até chegar ao milagre, ao ápice, né? Do milagre maior, É. que é a vida dela, né? Uma Gerar das coisas testemunho que eu- dói, né? Uma das coisas que eu falei na pregação, não sei se vocês estavam, Acho que eu tava. que Pedro andando sobre as águas, Aham, ele passou por aquele processo com Jesus, ter afundado, sem ter dúvida. levantado e tudo aquilo aconteceu para ele contar. Ele tinha uma história para contar. Sem dúvida. Se não tivesse acontecido, se não tivesse aquela tempestade, nada daquilo teria acontecido. É bem assim. E aí eu levo isso muito pra minha vida. Se as tempestades não acontecem, não tem milagre pra contar. E a gente Eita. precisa contar milagres. É verdade, Jeffrey. Você tem toda a razão. Muito lindo você ter lembrado desse texto, porque eu tava com ele no coração aqui, e eu falei, não, já tá, né? Não precisa comentar e tal, mas legal que você Ei, trouxe. irmão. Um último fechamento aqui é que, a respeito dos lugares, vocês estavam falando de novo, Capão Bonito, de novo essa questão dos times de Deus aí, misteriosos, mas que agora a gente consegue compreender, é que o detalhe no texto é que Cristo acalma a tempestade depois que eles voltam pro barco. Ou Isso. seja, o lugar onde Pedro caminhou e afundou, Deus fez ele voltar e não afundar mais. Enquanto, mesmo com tempestade, E mesmo com tempestade, aí quando eles estão no barco de novo, Cristo fala: cala-te, mar, calma-te, tempestade, e a bonança se fez. exatamente. Então, Glória a realmente, Deus é incrível, Deus é lindo. E mais uma vez, obrigado, gente, pela participação Valeu. preciosa de vocês. Tô saindo aqui mais crente, a minha fé aumentada. Glória a Deus. Mas eu não quero bom. esses processos, Senhor, se possível, afasta de mim esse Afasta de mim esse cálice. Não posso esquecer o complemento. Todavia, seja feito conforme a sua vontade. Deus abençoe a sua vida, Iago, mais uma vez aí pela sua participação, em Tamo trazer para nós aí, contribuir dessa maneira tão preciosa. E é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse momento precioso de testemunhos, de muita fé, de muita emoção. Eu tenho certeza que o Senhor falou ao seu coração. E continua aí seguindo a gente. Fala aí, crente. Agora do Ragnos tem muitas novidades aí, muita gente boa pra gente trazer aqui com muita edificação. Amém? Tamo junto. É nóis, galera. Fala aí, crente. Tchau, tchau.